Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Senhor em Êxodo, capítulo 20. Segundo livro da Bíblia, lá no começo, depois de Gênesis. Êxodo, capítulo 20. O título diz os 10 mandamentos. Vamos ler a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Os 10 mandamentos, irmãos. Até algumas décadas atrás, nas paredes das igrejas evangélicas, eram gravados os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos sempre foram muito importantes para os cristãos, e a gente vê que a importância diminuiu bastante pelo fato de que, se a gente fizer uma entrevista e perguntar para um irmão, por exemplo, qual é o 6º mandamento? O irmão não vai saber. Qual é o 8º mandamento? E muitos não vão saber. Isso era uma coisa que era decorada pelo cristão. Os 10 mandamentos. Eles não são ruins, irmãos. Muita gente nesse mundo chama os 10 mandamentos de ruins, de rigorosos, de ditatoriais, tirânicos. Não, os 10 mandamentos são todos excelentes. Os mandamentos de Deus são excelentes. Aliás, se os mandamentos fossem guardados, o mundo seria completamente diferente. Se todo ser humano obedecesse os 10 mandamentos, nós viveríamos no paraíso. Não haveria necessidade de muita coisa que hoje existe para frear a maldade humana. Os 10 mandamentos, irmãos, tem uma confusão às vezes na mente do cristão. Nós não estamos mais sobre a maldição
da desobediência à lei. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei não nos condena mais. Se nós transgredirmos alguns desses mandamentos, não o tempo inteiro, né? Mas se aqui e ali nós desobedecermos um mandamento desse, não causará a nossa condenação eterna, porque Cristo morreu por nossos pecados. Então não estamos mais debaixo do jugo da lei, da maldição da lei. Antes nós obedecemos a Deus e esses 10 mandamentos por amor e prazer. Existe uma certa confusão. Existem aqueles que acreditam que os 10 mandamentos e a lei do Velho Testamento deve ser guardada à risca, e se houver alguma falha, a pessoa irá para o inferno. Esses são chamados os legalistas, que acham que a lei de Moisés ainda está em vigor para nos amaldiçoar e condenar. São os legalistas. E existem aqueles que dizem que são cristãos e podem jogar fora todo o Velho Testamento, que não precisam nem ler os 10 mandamentos, não precisam, na verdade, nem mudar de vida. Esses são os antinomianos. São aqueles que acreditam que o cristão pode viver da forma que ele quiser, desde que ele tenha confessado que creu em Jesus, está tudo bem com ele. O legalismo está errado, e o antinomianismo também. O que está certo? Nós sabemos que fomos salvos pela graça de Deus, mas que, apesar de termos sido salvos, devemos olhar, sim, para os 10 mandamentos e para a lei moral de Deus no Velho Testamento e procurar obedecê-la. Não para a nossa salvação, mas porque amamos o Senhor, queremos ser gratos a Ele e queremos exaltá-lo com nossas vidas. Então os 10 mandamentos estão em vigor? Estão. Não para amaldiçoar ou condenar, mas para serem obedecidos. E isso é que é o mais importante. Tem gente que fala, não existe mais lei nenhuma. O próprio Novo Testamento fala sobre a lei de Cristo. Os irmãos estão estudando o Sermão do Monte e estão vendo quanto as exigências de Cristo são superiores às exigências de Moisés. A diferença é que estamos salvos pelo sangue de Cristo. Mas não podemos deixar de lado a vontade do Senhor. Não podemos descartar a lei de Deus completamente. A lei de Deus, ela tem 2 partes dela que realmente não funcionam mais conosco, pelo menos a maioria. A lei civil, que era aquela lei dedicada às questões da nação de Israel, por exemplo, as leis de guerra, as leis da divisão das tribos, tudo isso não nos pertence mais. Mas aqui e ali nós encontramos alguma coisa boa, importante, que dá para se aplicar na nossa vida. A outra lei é a lei cerimonial. Nós não matamos mais cordeiros, não derramamos sangue de animais no altar, porque o sangue de Jesus já cobriu essa parte. Então aquelas leis sobre purificação, sobre tantas coisas, não cabem mais à igreja, embora a igreja possa tomar essas coisas como uma lição. Por exemplo, se eu fosse seguir a lei, antes de vir aqui, eu até que lavei a mão, mas eles lavavam mesmo, e várias vezes lá, mandava lavar tudo, para comparecer diante do Senhor, para ministrar a Ele. Isso é uma lição para nós, que nós devemos ter uma vida pura, para poder servir a Deus. Então, mesmo aqueles mandamentos que não pertencem mais a nós, eles nos dão lições espirituais. Mas a lei civil, a lei cerimonial,
foi abolida, foi cumprida em Cristo. Agora, a lei moral é aquela lei que nos ensina a viver. Por exemplo, na lei está dito que se você vir o boi do seu vizinho, do seu amigo caído, ferido, você, ou perdido, você o levanta, o ajuda e devolve para o dono. Isso é uma lei de amor, de solidariedade. As leis morais, irmãos, faça dessa forma, não faça assim. Com relação à nossa conduta particular, elas estão em voga sim, estão sim. Mas novamente eu digo, não para condenar, não para amaldiçoar, mas para servir de conselho para nós. Então os 10 mandamentos estão bem vivos para a igreja deveria meditar neles. A igreja não pode ter esse espírito de que somente o Novo Testamento funciona para a igreja. O Velho Testamento também tem muito a nos ensinar. Agora, também não temos que pegar o Velho Testamento e tentar reproduzi-lo, né? Não precisa. As coisas que aconteceram lá, aconteceram uma vez, não precisam ser feitas novamente. Por exemplo, nós não precisamos imaginar que Deus só está presente aqui se a sua Shekinah, a sua nuvem descer e tomar conta do ambiente, ou se o fogo de Deus cair aqui, na frente do púlpito. Não podemos imaginar que Deus só está agindo se isso acontecer. Hoje, a adoração é espiritual e o Senhor trabalha em nossos corações. Não externamente, mas dentro de nós. E precisamos então olhar para os 10 mandamentos, ver eles como o desejo de Deus para a nossa vida. E se Deus permitir, a gente vai estar nas próximas semanas meditando, assim não tão detalhadamente, mas meditando sobre o que Deus deseja para você. Vamos lá. Deus deseja que você entenda que Ele fala contigo através da Bíblia. Olha o verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Meu irmão, é importante que você entenda que Deus fala quando você lê a Bíblia. E que a Bíblia é o relato de Deus falando com o seu povo. Olha, falou Deus todas essas palavras. Então falou Deus todas essas palavras. É uma coisa que às vezes a gente não para pensar, né? O Deus que criou o universo, o Deus que é extremamente grande, Ele falou na Escritura. Veja, em certos casos Ele falou em determinado lugar, lá no Monte Sinai, e foi registrado na Escritura, e Ele fala hoje. Maravilhoso na Bíblia é que ela fala sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus continua a falar. Você acredita nisso? Olha, examina bem essa tua opinião. Porque se você acredita que Deus fala através desse livro, se você não dá atenção a ele, você está se condenando. Vou repetir. Se Deus fala através da Bíblia, você acredita nisso, se você não dá atenção a esse livro, você está se condenando. Não a condenação eterna, estou falando que você está provando a si próprio que está errado. E você está pecando contra Deus. Esse livro não é um livro humano, é um livro divino. Deus fala através dele.
Muitas pessoas, muitos cristãos falam assim: ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia e Deus vai falar com você. Ah, mas tem hora que eu leio a Bíblia, não resolve. Leia mais. Leia mais. Leia em oração. Busque realmente que você possa se comunicar com Deus. Não seja apenas a leitura de um livro, mas uma comunicação com Deus vivo. Tenha fé na palavra de Deus, tenha fé no Deus da palavra. Ele fala. Você acredita que os 10 mandamentos foram falados por Deus? Foram. Aliás, foi o único texto da Escritura que Deus não usou homens para escrever. Deus escreveu diretamente, vocês se lembram? As 2 tábuas da lei, em que diz o texto, Deus com seu dedo escreveu os 10 mandamentos, e sabemos, é claro, que não era um dedo. Aquilo ali era uma forma de dizer que Deus, pelo seu próprio poder, de uma forma que nós não sabemos, Ele gravou as letras das 10 palavras, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Olha, gente, em toda a Escritura, Deus falou algumas vezes diretamente, mas indiretamente através de um autor que registrou o que ele falou. A Bíblia, o texto dos 10 mandamentos, não foi Moisés que escreveu, foi Deus. E aí, Moisés escreveu para registrar na Escritura. Mas as 2 tábuas que foram quebradas, lembra? Moisés chegou, desceu do monte e encontrou o povo em plena idolatria e quebrou, jogou no chão e quebrou as tábuas, e Deus depois fez mais 2 tábuas. Deus fala, Deus deseja que você saiba, você entenda, você perceba que Ele fala com você através da Bíblia. E você tem que estar com os ouvidos abertos. Vou te dar um exemplo. O problema, às vezes, não é que Deus não fale, é que os nossos ouvidos não estão abertos. Você está lendo lá Mateus 23, onde o Senhor Jesus profere um sermão doloroso aos fariseus, dizendo para eles diversas vezes: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E por fim ele fala: como escapareis da condenação do inferno? E aí, o Senhor, ele fala sobre vários erros que os fariseus cometiam e que faziam com que eles não fossem verdadeiros servos de Deus. E aí você está lendo aquilo, né? Oxa, os fariseus faziam isso? Nossa, eles faziam... Olha que absurdo, esses fariseus não valiam nada. Daí você encerra aquele texto e fala: poxa, como é que o pessoal podia ser tão ruim? Deus falou com você? Não. Aliás, falou, mas você não ouviu. Porque se você tivesse ouvindo, você faria igual aos discípulos. Quando o Senhor falou que um deles o iria trair, e o que eles fizeram? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Então você deveria ler sobre os fariseus e dizer assim: Senhor, será que eu tenho culpa de alguma coisa aqui que o Senhor está condenando? Será que eu estou errando aqui? Será que eu sou um fariseu? Será que eu já escapei da condenação do inferno? Aí Deus vai estar falando com você. Entenderam? Se você for ler a Bíblia como você lê as mídias sociais, você vai perder seu tempo. Você precisa ler a Bíblia com a mente atenta e o coração aberto, para que Deus faça o que Ele quiser.
A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, da medula e dos ossos. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus fere e cura. Mas para a gente ser curado, a gente precisa primeiro ser ferido. Então, meu amado, você precisa entender que Deus fala com você através da Bíblia. Outra coisa que Deus deseja que você tenha, que você reconheça quem é o seu Deus. Veja o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Veja, a primeira coisa que o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus. Ele se identifica. Primeira coisa que ele faz. E olha, irmão, se você não sabe o Deus que você serve, você não vai servir da maneira que deveria. Eu sou o Senhor, teu Deus. Você precisa tentar avaliar a grandeza do seu Deus, a santidade do seu Deus. Você precisa saber distinguir o seu Deus dos outros deuses. E como é que você sabe disso? Somente lendo a Escritura. Somente através da leitura da Escritura que você vai saber quem é Deus. E aqui Deus está dizendo, olha, eu quero que você saiba quem sou eu. E eu quero que você saiba que eu sou teu, que você é meu. Eu sou teu Deus. Então, todos esses mandamentos, eles vêm baseados naquele que deu essas ordens. Eu sou o Senhor, teu Deus. Vocês sabem que toda vez que, pelo menos na minha Bíblia, na maioria das Bíblias, toda vez que a palavra Senhor aparece, com todas as letras maiúsculas, a palavra no original é aquele tetragrama que forma uma parte do nome que o Senhor deu a Moisés. Quando Moisés perguntou, quem é o Senhor para que eu diga que ele vem salvar Israel? Ele disse, eu sou o que sou. Essa expressão, eu sou, deu esse nome que durante séculos foi chamado de Jeová. Hoje, alguns estudiosos chamam de Iavé. Na verdade, a gente não sabe, não tem informação se é Jeová ou se é Iavé, ou qual é o nome, porque eles tiraram as vogais. Como é que você reconhece um nome sem as vogais? 4 consoantes. 4 consoantes. As vogais que havia no meio foram retiradas, foram perdidas com o tempo. Muito por causa da reverência dos judeus, segundo a maioria dos estudiosos, que eles evitavam escrever o nome sagrado. Então, Deus está falando com a gente assim, eu quero que você saiba que eu sou o que sou. Eu sou o eterno, o autossuficiente, o todo-poderoso. Aquele Deus que apareceu na sarça ardendo, lembra? Aquele fogo que nunca era consumido, nunca terminava e nunca consumia aquele arbusto, onde Moisés chegou e Moisés falou assim, deixa eu me aproximar para ver essa visão. O Senhor falou, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O Senhor exigiu reverência. Então, irmãos, nós servimos a um Senhor eterno, glorioso, independente, todo-poderoso. Um Deus que sabe tudo, que pode tudo, que está em todo lugar.
Eu sou o Senhor teu Deus. Lembre-se de quem Ele é. Reconheça que Ele é o seu Deus e que você o serve. Agora, Deus deseja também que você se lembre da grande obra que Ele fez por você. E é aí que a gente vai divergir do povo de Israel e da época de Êxodo 20, daquele momento no Sinai. Porque o que aconteceu conosco não foi o que aconteceu com Israel. O que Deus fez conosco foi maior do que o que Deus fez com Israel. Veja, no verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então Deus está falando assim: eu exijo obediência, eu exijo que você tenha reverência, que você tenha submissão a mim, porque eu libertei você lá da escravidão no Egito. E aí a gente precisa ler, né, desde o Êxodo, no capítulo 1, até aqui, até pelo menos o capítulo 15, 14, para a gente entender o que o Senhor fez. Com mão poderosa, Ele libertou Israel da maior nação daquela época, através de pragas terríveis. Mesmo com toda a resistência de Faraó, Deus triunfou. A 10ª praga foi dolorosa. A morte de todo primogênito do Egito, desde o egípcio mais pobre até o Faraó, todos perderam seus filhos primogênitos. Em meio àquelas lágrimas, gritos e lamentos, os egípcios falaram: vão embora, sumam daqui. Começaram a empurrar e tirar, mandar eles embora, de medo ao que podia acontecer. E por que chegou a isso, né? Porque Faraó endureceu o coração e resistiu à vontade do soberano. E então o Senhor fez isso pelos israelitas, tirou eles da terra do Egito, libertou eles do poder de Faraó, da escravidão que viviam, e os levou para a terra prometida. E Ele não fez isso por nós, fez? Não. Não somos israelitas, não estávamos naquela geração. Não, Ele não fez isso por nós. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez pelos israelitas. Não diminuímos isso. Foi maravilhoso, foi grandioso, mas não tem a ver conosco particularmente. Porém, a nossa vitória foi maior. Os israelitas foram salvos de Faraó, mas vocês se lembram quando eles chegaram no deserto, começaram a blasfemar, começaram a desobedecer e desonrar a Deus, e todos aqueles adultos que saíram do Egito não pisaram a terra prometida. Somente Josué e Calebe. O restante, só as crianças que, na época que entraram, já eram adultos, é que entraram na terra prometida. Então você vê que eles foram libertados da escravidão de Faraó, mas não foram libertados da escravidão do pecado. E eles também não entraram, os que saíram, não entraram na terra prometida. E os que entraram na terra prometida, viveram uma vida terrena e morreram. Muitos daqueles que saíram do Egito e morreram no deserto, foram para o inferno. Porque a salvação de Deus, da alma, não era ainda a aliança de Deus com a nação de Israel. A salvação sempre foi algo pessoal. A aliança de Deus de salvar pela graça aquele que se arrepende. A salvação nacional nunca funcionou. Tanto que Israel sempre foi rebelde, sempre resistiu ao Senhor. Estevão fala isso no capítulo 7 de Atos. Não funcionou.
Na verdade, a Bíblia fala, tanto em Hebreus quanto em Jeremias, que Deus, olhando para a sua aliança com Israel, ele disse: farei uma nova aliança. Não segundo aquela aliança que eu fiz, que eles quebraram. Então, essa nova aliança que nós comemoramos, quando nós olhamos para a Páscoa, nós vemos que o Senhor, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele simplesmente nos tirou da condenação eterna. Ele nos tirou do futuro inferno. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos libertou do diabo e nos deu a salvação eterna. Então vejam, com Israel foi aquela questão nacional, temporal, com a igreja foi aquela questão espiritual e eterna. Então a gente nunca deve olhar para essa época e dizer: ah, lá foi maravilhoso, hoje não é nada. Não, não. Hoje o Senhor fez uma aliança conosco completa, infalível, eterna. Ele nos libertou não de Faraó, mas do diabo. Não da escravidão do Egito, mas do pecado do mundo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do mundo, te tirou do diabo, te tirou do pecado e te deu a vida eterna. É muito mais, é muito superior, é muito melhor. E é por causa dessas coisas, irmãos, que nós obedecemos a Deus. Se nós obedecemos a Deus de má vontade, com raiva, dizendo: ah, bem que Deus poderia não falar essas coisas, nós não estamos entendendo nada. Deus está dizendo para nós: eu sou o teu Deus, que libertou a sua alma, que lhe deu a vida eterna. Obedeça o que eu tenho para te dizer. Não pense que porque você foi libertado, então você pode viver da maneira que você quiser, porque está errado. Ah, mas eu já não sou salvo, então eu não posso fazer o que eu quiser? Romanos 6 fala sobre isso. Não posso fazer sobre o que eu quiser? De maneira nenhuma. Se você foi salvo, você tem um princípio na sua vida de obediência. Você quer obedecer, você ama o Deus que lhe salvou, você quer segui-lo, você quer fazer a vontade dele. E a primeira coisa que o Senhor fala para nós, o primeiro mandamento, e não confunda o primeiro mandamento com o mais importante mandamento. Tem gente que confunde isso, porque perguntaram ao Senhor: qual é o maior mandamento? E não é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. O maior mandamento, lembra? Amar a Deus sobre tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. As duas pedras dos 10 mandamentos falam disso. 4 primeiros: amarás o Senhor teu Deus. Os 6 últimos: amarás o teu próximo. Mas o primeiro mandamento não é aquele mandamento que o Senhor tirou do livro de Deuteronômio. O primeiro mandamento está aqui, no verso 3. Deus deseja que você se livre de qualquer deus falso e adore somente a Ele. Veja o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui eu vou dar só um resumo, querendo Deus. No domingo que vem a gente vai continuar sobre esses pontos todos. Mas o Senhor está chamando a atenção para a gente de que tudo que a gente faz, Ele está vendo. Tudo que a gente faz na presença dEle, porque Ele é onipresente. Você viu aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Tudo que a gente faz escondido, secreto, que ninguém sabe, Deus está vendo. O salmista chega a falar no Salmo 139 que as trevas e a luz, quer dizer, o lugar escuro e o lugar iluminado para Deus é a mesma coisa. Ele tem aqueles olhos de visão noturna.
aqueles olhos que não deixam passar nada. Nossa vida está diante dele, meus irmãos. Tudo o que nós fazemos, ele está vendo, examinando, julgando. Se não fosse pela misericórdia de Cristo, pelo sangue que foi derramado, todos nós seríamos reprovados. Graças a Deus pela sua graça. Então ele fala, olha, não tenha outro Deus na minha presença. Vamos imaginar uma coisa, a Bíblia fala que idolatria é uma espécie de adultério. Vamos colocar assim e a gente termina. Só para você ter uma noção. O adultério é condenado aqui, também foi falado na EBD hoje de manhã. Você imagina a vileza, a maldade, a perversidade do adultério. Quando um dos cônjuges trai o outro. Uma coisa horrível. Agora você imagine que você tem um cônjuge, uma esposa, um marido, e você o trai na frente dele. É uma coisa hedionda, não é? Mas é exatamente o que a gente faz quando a gente adora outro Deus. A gente adora outro Deus na frente dele. Com ele olhando para nós. Então a gente vai terminar nesse primeiro mandamento apenas, depois a gente vai trabalhar mais nele. Mas por hoje, 1 João capítulo 5, creio que o verso 20, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Um cristão pode cometer idolatria. E a gente vai ver isso. Não faça isso. É uma abominação para Deus. Eu espero que você nunca tenha sido traído como cônjuge, mas imagine a dor por alguém que foi, por um filme, um livro, alguma coisa assim. Você imagina a dor de uma pessoa que foi traída. Imagine a indignação e podemos dizer o sofrimento, até certo ponto, do Senhor por causa da nossa infidelidade. Não tenha outros deuses. Sirva apenas o único Deus verdadeiro, aquele que te libertou, aquele que te salvou, porque outros deuses não existem. E não ponha nada em primeiro lugar na sua vida. Ah, primeiro para mim é a família. Não, senhor. Primeiro é Deus. A família se torna um ídolo se colocamos em primeiro lugar. Ah, para mim é meu marido. Meu marido é tudo para mim. Se ele morrer, eu morro junto. Está sendo idólatra. Está sendo idólatra. Teu marido pode ser muito importante para você, mas aquele que você não pode viver é Deus. Se você tem Deus, você vive. Sem o marido, sem a esposa, sem filho, sem família, sem nada, você vive. Então pense nisso e veja se você está dando importância a alguma coisa mais do que a Deus. Isso é idolatria. Eu convido você a ler esses mandamentos na sua casa, Êxodo 20, e escrever a respeito deles, de cada um deles, o que você acha, se você já cometeu esses pecados, se você os evitou, e tente entender o significado de cada um deles, e tente entender a importância da obediência na sua vida. A obediência é fundamental para os servos de Deus.
Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que nós possamos, Senhor, reverenciar o teu santo nome. Que possamos dedicar nossas vidas, em primeiro lugar, ao Senhor. Que possamos ser gratos pela grande libertação que operaste em nossas almas. E que possamos obedecer seus comandos com toda disposição e alegria, porque amamos o Senhor. Ó Deus bendito, aplica a palavra do Senhor a cada coração. Em nome de Jesus, amém.